as novidades da semana e um teaser que a gente deixou semana passada, hoje a gente retoma, né? Promessa e dívida, não é mesmo? Promessa e dívida, sim. Eu devo muito. O banco que o diga. Esse negócio de ser responsável é uma merda, né? Eu não quero ser adulto mais, não. Eu prefiro ser... Esses dias perguntaram pra gente, você acha que o Libernon é um bom presente para um garoto de 17 anos? Eu falei, não. E as pessoas me falam, nossa, como ser responsável? Eu falei, falei não, mas eu pensei, como é maluco você dar um livro que ensina paradas muito loucas para uma pessoa que não é legalmente habilitada, né? A pessoa vai fazer merda e vai botar a culpa em quem? Acho que 17 tá bom, sim. Eu não acho que não. Eu acho que tá tranquilo. E o comentário foi, nossa, como você é responsável? Você recomendou não comprarem um livro que você mesmo fez. E os boletos vão se acumulando. Então, ser responsável não é sempre uma boa coisa. Pois é, temos 2 viewers aí. Lucas está aí online. Olá, minha gente. Então, novidades. Vamos começar por... Vamos passar do que a gente vai falar hoje, né? Isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que falar para todos é o renascer da magia. Todas as pessoas que estavam desesperadas, querendo achar o renascer da magia, fazendo sigilo para achar o livro aí, uns perdidos aí na Saraiva, por aí. Não precisa de desespero mais, ou o sigilo funcionou. Ou funcionou. Cara, o sigilo pode ter funcionado, cara, eu não tinha pensado nisso. Sigilos funcionam de formas inesperadas. Então. Qual o próximo tema, depois de Renascer da Magia? Depois de Renascer da Magia, a gente vai dar uma explicadinha sobre você que caiu de paraquedas na história de que é o Renascer da Magia, porque todo mundo está esperando tanto, vamos dar uma explicadinha nisso. Na sequência, vamos falar do... Você deu um... Eu acabei de deletar. Não, desmarca. Vamos aqui. Isso, muito bem. Show! Próximos lançamentos, vamos falar. E o tão esperado... Livro da Lei. Foi o teaser que a gente deu na semana passada e o pessoal quer matar a gente. Quer matar a gente? Porque a gente deixou o pessoal esperando uma semana. É verdade. Uma semana, cara. A gente tá esperando meses, anos para fazer. Inclusive, novidade... Vamos ter um convidado aqui. Vamos ter um convidado hoje, diretamente ligado com esse livro, com o processo de produção. Para dizer assim, que nós somos os únicos culpados desse livro. Ainda bem. Eu não quero essa culpa única, não. Além do convidado, a gente vai botar mais uma pessoa no balaio. Vai? Vai? Né? Tem até o nomezinho dela ali. Sim! Então, muitos culpados hoje serão revelados. Hoje eu não quero apanhar na rua sozinha, não. Então vamos lá, vamos falar do nosso querido Renascer da Magia primeiro. Sim, senhora. Então, pra quem pegou só a nossa live da semana passada, talvez tenha ficado um pouco perdido. Porque a gente falou de Renascer da Magia, mostrou como vai ficar o livro, falou que é uma reimpressão e tal. Mas se você não segue a gente desde o começo, talvez você não conheça esse livro. Porque ele não é um livro exatamente famoso no Brasil, ele não é um livro que fez um baita sucesso. Ele foi publicado em 97, 98? 90 e Bleu. Pela Madras. Tem gente que não estava nem vivo aí, que eu sei. Verdade. Desde então ele está desaparecido das livrarias. Aí a gente lançou ele em 2016, ele evaporou e agora a gente está relançando. Que livro é esse? Primeiro, vamos mostrar a carinha. O antes e depois dele, né? Olha só, que bonitinho. Consegue mostrar ele? Consigo mostrar um pouquinho melhor. Vamos lá. Minha gente, este é o Renascer da Magia. O antigo, a primeira edição, e o novo, que está sendo reeditado. Uma segunda edição, não é uma cópia da primeira. Isso. Então, mas a gente não, olha só, não fica na sua cabecinha. Olha, acho melhor assim, acho que o pessoal ofende menos a visão. Ofende menos? Tá bom, vamos lá. Eu não sei usar esse negócio não, gente. Você tem que tirar aqui, você tem que tirar. Olha aí, bonitinho. Boa. Então aí, Renascer da Magia. A mudança que a gente está fazendo, para o pessoal que está perguntando, é estética. E pequenas coisinhas no texto, assim, mas nada... Não tem conteúdo novo, não tem capítulo a mais, nada disso. Ele sofreu um
revamp, vamos dizer assim, para ficar com a carinha de coleção junto com o segundo volume, que é o Aleister Crowley e o Deus Oculto, que também estava esgotado e também voltou a ser publicado. Só que, ao contrário do Renascer da Magia, o Aleister Crowley e o Deus Oculto é só uma reimpressão mesmo. Certo. Então, vocês estão ouvindo falar Renascer da Magia, aí tem um segundo, e de vez em quando a gente se refere a ele como trilogias. Trilogias, plural. Trilogias. Então, o que acontece? São 3 livros. Para todas as pessoas que ficam perguntando tudo, vocês vão publicar essa trilogia? Temos a intenção, sim. Uhum. Não está sendo trabalhado o 3º livro ainda, mas eu posso falar para vocês o seguinte: apesar da gente não ter ainda o contrato assinado, nós já conversamos com o pessoal da Starfire e com a Steffi Grant, que é a viúva do Kenneth Grant, sobre isso. Eles estão gostando do nosso trabalho e estão dispostos a fazer o 3º junto com a gente. Então, qualquer alegação que vocês virem por aí de outras editoras ou de outros indivíduos dizendo que vão fazer, é mentira. Ou é ilegal. Próximo assunto. A gente fala do Kenneth Grant, quem é? Quem é esse desgraçado? Quem é? Kenneth Grant, quem foi, né? Coitado. Coitado. Kenneth Grant morreu em 2011. Ele foi o último discípulo do Aleister Crowley. O último discípulo que o Aleister Crowley aceitou em vida. Ele chegou a ser secretário dele. Todos os discípulos foram secretário, né? O Crowley não sabia viver sem secretário? Não, ele não sabia viver sem secretário, mas não foram todos os discípulos secretários. Tinha discípulos em outros países, inclusive. Ok, não, verdade. Mas o secretário é sempre o cara que mais fácil, né? É verdade. Teve o Richard Dix, normal, né? Enfim. Então, o Kenneth Grant foi esse último discípulo do Crowley e ele tomou para si uma missão de reinterpretar a obra do Crowley. Então, o Kenneth Grant teve acesso a uma porrada de manuscritos que o Crowley deixou depois que morreu, e ele conseguiu ter uma interpretação diferente de todo mundo e ter acesso a experiências em primeira mão junto com o próprio Crowley. E assim, ele teve contato com o Crowley já bem mais velho. Sim, mais experiente. Mais experiente, que já teve tempo para pensar em... Um pouco mais desiludido da vida. Teve tempo para pensar em todas as... Como diria minha mãe, todos os percalços, todas as agruras da vida. E assim, sem brincadeira, ele já tinha refinado muitas das teorias que ele tinha desenvolvido e tal. Muita coisa que ele pensava já velhinho, ele não chegou a botar em livros e tal. Kenneth Grant recebeu isso oralmente. Além disso, ele era um estudioso das tradições indianas, budistas, muita coisa de Oriente, assim, Kenneth Grant. Que na época do Crowley também era difícil. Estavam descobrindo o Egito. Não, mais ou menos. O Kenneth Grant já veio depois disso, né? O contato não, dele do Crowley. Na época do Crowley estavam descobrindo o Egito. O Kenneth Grant teve um contato com coisas que o Crowley não teve. Exato. Não teve contato. Inclusive, assim, para vocês se situarem no tempo, o Kenneth Grant foi discípulo e funcionário do Crowley numa época em que estava terminando a Segunda Guerra Mundial. Então já é bem depois daquela coisa de recebimento do livro da lei, que foi em 1904. O Grant esteve com o Crowley no final da década de 40. Então, e falando do seu Crowley... E assim, o Grant, ele não só é um cara que reinterpreta a obra do Crowley. O Grant fez uma amálgama maluca de Aleister Crowley, do Austin Osman Spare, que é aquele outro cara que ninguém entende. E por conta disso, o Grant pode ser considerado até hoje um dos pais de todas as correntes mágicas mais atuais que se tem no século XX. Então, magia do caos não existiria sem Kenneth Grant. Tradição draconiana, etc., também não existiria sem Kenneth Grant. O cara foi quem sistematizou túneis de Sete, trabalho com Clifote, magia sexual. O cara é um dos dinossauros aí. Bom, se você não conhece, procure saber, como diz Procure saber. Inclusive, tem muitos artigos sobre Kenneth Grant, sobre o Spare, sobre o ponto de vista que tem no Renascer da Magia no nosso blog. Exato. No nosso blog tem lá uma parte, não é nem no blog, né? No site mesmo tem uma parte que é nossos autores. Aí lá você clica Kenneth Grant e tem uma microbiografia dele ali e ela é toda clicável. Cada etapa da vida dele você clica lá e tem como saber mais. No total, acho que tem 5 ou 6 textos sobre a vida do Kenneth Grant, detalhando um pouco sobre como foi cada período e qual foi a influência dele nos outros autores importantes.
E tem um episódio inteiro do Mundo Freak sobre isso. Tem episódio Eu não do me Mundo lembro Freak, qual o número. Tu disse que a nota... não anotei. Quem for uma boa alma e quiser entrar aí no Google para procurar Mundo Freak, Kenneth Grant, você vai achar aí. Pode colocar o link, por favor, que a gente agradece. E aí, falando tanto do Crowley, vamos para a parte que tá todo mundo desesperado? Tinha mais uma coisa que eu queria falar sobre o Renascer da Magia. Trilogia Astifoniana. Sim. Por quê? Porque são 9 livros. O lance é o seguinte, não é uma trilogia no sentido do Senhor dos Anéis. Um não é uma continuação direta do outro. E não é ficção. Você pode achar que é mentirinha, mas não é ficção. Então, o que acontece é o seguinte, os livros não dependem um do outro. Então, o primeiro fala muito sobre o resgate histórico da tradição tifoniana, que Aleister Crowley interpretou de um jeito, John Fontane interpretou de outro, Sperry interpretou ainda de uma outra maneira. Olha aqui, o Lucas quebrou nosso galho. Obrigado, Lucas. Lucas, é o episódio 155, parece? Isso. No Mundo Freak 155, tá falando da história do Grant. É um episódio assim, ó. Show. Recomendamos. Isso aí. Onde estava? Então, é uma coisa independente da outra. Você pode ler primeiro o Deus Oculto, e depois ir para Renascer da Magia, em qualquer ordem. Então, a primeira dessas 3 trilogias trata desse redescobrimento dessa tradição tifoniana, sobre a perspectiva de vários magistas do século XX. O segundo é basicamente sobre magia sexual, que é o Aleister Crowley, o Deus Oculto, que também está à venda para tiragem. E o terceiro, que a gente ainda não lançou, mas a gente tem toda a intenção de lançar em breve, é o Cult of the Shadows, que ainda não tem nome em português, mas vai ser alguma coisa parecida com o Culto das Sombras, o Culto das Sombras, fique bem. Que é basicamente sobre cultos de tradições africanas e como isso se relaciona com a magia do Ocidente. É legal pra caramba. Então aí, gente... Pra quem não sabe, o Kenneth Grant também era amigo do Bertiold. Esse povinho é tudo amigo do Bertiold, tudo mesmo, sabe? Igual a gente aqui também, todo mundo. Conhece todo mundo, né? Oi, gente. Porque nem tinha Facebook, só era amigo. O pessoal era amigo de cartinha, né? Era amigo de cartinha. Muito bonito, né? Era uma coisa bonita. Você escrevia pro seu amigo. Hoje você manda aí, e quando você brigava, quando rolava treta, também era por cartinha. Né? Hoje você Aí você mandava cartinha pros outros, falando, fulano é um filho da puta. Era muito mais elegante, mas basicamente era a mesma coisa que o WhatsApp. Daí surgiu a expressão que ficou consolidada nas festas juninas de todo o Brasil. Correio elegante. Próximo! Então, próximo é o livro da lei. Todo mundo ficou querendo saber. Nós estamos dizendo que o livro da lei que nós estamos fazendo está levando um tantinho mais de tempo para a gente terminar, porque a gente não está querendo fazer só uma tradução. Porque uma tradução literal já tem aí em vários. Já foi publicada. Então, nós nos mancomunamos com o nosso convidado misterioso. Que vai aparecer daqui a Eita, nós. Convidado misterioso. Gente, e aí, pessoal? Para quem não sabe, o nosso convidado misterioso é o Peu Lamarão. E aí, pessoal, tudo bom? Então, Peu, você é responsável, você também é culpado por esse projeto monstruoso e monstro que a gente quer fazer, que é o livro da lei. Eu confesso parte da culpa, sim. Então, Peu, fala pra gente o que tem de diferente nessa nossa proposta de livro da lei. Já tem uma porrada de livro da lei que já foi lançado no Brasil, inclusive um recentemente, no final do ano passado. Todo mundo sabe que caíram os direitos autorais do... Todo mundo é muito foda, né? Mas muita gente sabe que acabaram os direitos autorais do Crowley, caíram por terra agora no dia 1º de janeiro desse ano. E tem um monte de editor interessado em lançar o livro da lei. O que vai fazer esse nosso projeto ser diferente dos outros? O que eu acho que é peculiar no nosso projeto é que, além de produzir uma tradução, a gente está trabalhando em entregar um estudo de tradução, né? Essa foi uma proposta que nasceu de relação minha com alguns irmãos, né? Porque as leituras do livro da lei são muito variadas e assim a gente vê as traduções são muito diferentes.
Mesmo tradutores de qualidade aí do Brasil, como a gente tem, pelo menos da minha experiência aí, o Marcelo Alexandrino, que está prestes a publicar a versão dele, super competente, você vai encontrar variação. E é muito incomum que num trabalho como esse, de tradução, você vê a justificativa da tradução, né? Por que eu escolhi esse termo? Qual foi a minha leitura? É claro que numa tradução de um livro muito grande seria absurdo, né? Você teria 10 vezes o tamanho de páginas, seria inviável. Mas como o livro da Lê é pequeno, a ideia de fazer uma tradução justificada pareceu bacana. E eu acho que isso vai ser o grande diferencial aí para o pessoal. Então, vamos explicar aqui. O que é uma tradução justificada? A gente está querendo ver uma tradução mais literalmente possível, já que é um livro sagrado, e justificando as nossas traduções, e no momento em que há dúvidas, o texto é muito complexo no sentido de tem algumas ambiguidades que é do texto mesmo, né? O texto, até para o falante de língua inglesa, tem certas expressões que deixam duplicidade de sentido, né? E que a tradução não é evidente. Na hora que você faz uma tradução sem justificar, você está optando por um sentido em detrimento de todos os outros. Então, sem dúvida, né? Tradutor traidor, né? Mesmo num texto mais simples, uma peça literária mais simples, você vai ter problemas de transposição. Né? O que eu acho que é difícil no caso da Lê, como você acabou de falar, Vinícius, é que o inglês é um inglês enrolado. A gente teve a oportunidade de ter que procurar no melhor dicionário de inglês do mundo para conseguir decifrar certas palavras que não existem em dicionários comuns, porque são palavras incomuns. E só aí o leitor já teria um problema, né? E aí, como a Lívia falou, é interessante para traduzir um livro santo que você faça a tradução com literalidade. Isso é uma coisa pouco intuitiva para um leitor, né? Que você faça uma tradução literal. Uma tradução literal, num curso de inglês, uma tradução literal seria a pior coisa para você fazer. É uma tradução sem inteligência. Mas por que fazer a tradução literal de um texto santo? Porque você vai deixar a inteligência por parte do leitor. Qual que vai ser a decifração do parágrafo, né? Não sou eu que vou dar, né? Quem vai dar é você. E o que eu vou fazer, então? Eu vou fazer o melhor possível para transpor só a estrutura da frase. Símbolo a símbolo, o melhor possível, de maneira mais vazia. Só que isso é, muitas vezes, impossível. Em casos onde você tem um cognato perfeito, uma palavra em inglês e uma palavra em português que tem a mesma raiz latina e o mesmo significado, aí é mole, né? Não tem dificuldade nenhuma, mas tem muitas palavras em inglês que são de origem germânica e que a gente simplesmente não tem um equivalente brasileiro. Aí você tem que começar a procurar. No que você vai procurar, e aí vem então o que eu estou chamando aqui de tradução justificada, né? Não se trata de escrever um apêndice para cada termo, explicando em 4 parágrafos por que raios que eu tomei essa decisão, mas explicitar a decisão tomada, né? No sentido de, olha só, aqui nesse lugar aqui, eu trouxe do inglês para o português por qual viés? Qual foi a leitura que eu fiz aqui? E aí não deixar isso implícito. E aí a gente usou, então, o dispositivo da paráfrase para mostrar isso. Né? A gente vai mostrar um intermediário entre o inglês e o português que vai explicitar a nossa escolha de leitura. Então, fala. Então, para quem não entendeu muito bem como ficou isso daí, vai ficar mais ou menos a seguinte estrutura. O texto... Não, eu vou falar disso depois. Vai ficar o texto original, em sequência, as substituições, ou seja, qual palavra tem uma duplicidade de sentido mesmo dentro do idioma inglês e por qual viés a gente decidiu fazer essa tradução, para que fique claro para a pessoa que, olha só, você pode entender isso de outra forma. Na sequência, a gente coloca a paráfrase, que é o texto original com as substituições. Na sequência, a tradução, propriamente dita, e depois disso vai ter uma série de observações. Ou seja, se um determinado termo aparece muito na literatura de tal e tal maneira, a gente vai colocar uma observação dizendo, olha, consulte também a referência tal. Se uma determinada palavra não é inglesa, ela é egípcia, ela é grega, ela é hebraica, a gente vai colocar uma referência. Olha só, por que a gente está considerando essa palavra? Como você pode pesquisar mais sobre ela? Procure tal dicionário sobre isso. Esse é o trabalho que a gente está fazendo. E é por isso que a gente está demorando para lançar.
Pessoal, porra, procurar dicionário egípcio foi uma experiência inenarrável. Cara, vocês estão sofrendo bastante com essa tradução. Mas, assim, outra coisa que eu quero falar é que não é só uma tradução. Vai ter os comentários do próprio Crowley, que é, afinal, a única pessoa gabaritada. Gabaritada não, autorizada. Autorizada. Quem não for ele estiver falando sobre o livro é Foco de Pestilência, né? Foco de Pestilência, fiquei sabendo, veja a ironia fina, né? Mesmo? Então. Peraí, eu coloco a pergunta do nosso. Fizeram uma pergunta aí, Peu. Já colocaram a gente na parede. Mas essa pergunta, Lucas, tem só os universitários que vão poder responder. Não, a resposta é sim, Lucas. Fica tranquilo, vai sim. Vai sim. Vai, senão a gente apanha na rua. Não, e a gente, além de apanhar na rua, a gente fica maluco, né? É muito tempo de exposição, é uma coisa muito doida. Então, fiquem tranquilos que a gente está prezando pela nossa sanidade mental, além da física. Então, não vamos falar muito mais. Eu quero falar mais uma coisa. Sim. Uma coisa que nunca foi feita. Nunca foi feita antes na história desse país. Na história toda da humanidade. Não tem nenhuma edição do livro. Não só desse país, como de nenhum outro país. Não, Lívia, ninguém nunca fez isso que você está fazendo. Olha só. Vou pegar um outro livro, não é o que a gente vai lançar. É uma outra versão do livro da lei. De uma outra editora. Eu vou tomar cuidado para não mostrar a capa. Mas como ele funciona? Funciona da seguinte forma. Existe uma... Não sei se dá para vocês verem aí. Uma versão bilíngue, né? Que tem o texto em inglês e o texto em português. Em seguida, pouco tempo depois, aparece o manuscrito. O próprio livro da lei orienta que todos os lançamentos futuros sejam apresentados com uma cópia do manuscrito, porque até mesmo o estilo de uma letra influencia e tem sentidos ocultos, etc. O lance é o seguinte, vocês viram o garrancho aqui do nosso amigo Crowley, e vocês viram que esse texto não é facilmente relacionável com o manuscrito. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar junto do texto em caracteres normais, vamos dizer assim, junto da tradução, etc., o pedaço do manuscrito a que ele se refere, para facilitar a consulta de vocês e para que vocês vejam como é, de fato, isso no papel, como o texto foi recebido. É a coisa mais original possível de você ter estado ali no ladinho do seu Crowley recebendo o livro. É o que a gente conseguiu fazer assim, mais original, se ater mais à sacralidade do livro. Não é nem a questão de se ater à sacralidade, é que se existem mistérios secretos, ocultos, etc., na escrita, no pedaço de papel onde foi escrito o livro, no caderninho do Crowley, por que tem que ser tão difícil de acessar essa informação, né? Por que fazer a pessoa suar tanta camisa? A gente quer facilitar a vida do estudante. Sobre os comentários, a gente não falou aí. Sobre comentários não falou. Você quer falar sobre os comentários? Eu acho que, assim, quem tiver mais ciente na história do livro, né, o Crowley produziu 3 comentários, e o comentário que a gente vai publicar é o segundo. É o mais conhecido, é o mais acessível, que é conhecido em inglês como New Commentaries. E isso vai estar junto com cada frase, a cada parágrafo. Vai ser apresentado nos comentários. Lembra que a gente falou que vai ter o texto original, as substituições, a paráfrase, a tradução, observações e, por fim, os comentários. Então vai ser um estudo versículo a versículo. Vai ser um bom livro para estudo. Bíblia de estudo? Eu acho que não só para estudo, né? Eu acho que a pessoa que está entrando de paraquedas nesse negócio de Telemann e vou pegar o livro santo para ler, né? O cara pega o livro e não vai entender nada. Não vai. Se achar que entendeu, achou errado. Então, talvez esse comentário não forneça iluminação instantânea para a pessoa, mas no mínimo dá um horizonte para a pessoa se orientar um pouquinho. No mínimo sobre a opinião que o Crowley tinha sobre essas questões, né? Porque os comentários dele são... É claro que ele era o profeta, então existe uma premissa razoável de que ele entendia muito bem aquilo que ele pôs no papel, mas é interessante o insight na cabeça dele, sujeito, que o comentário dá. Uhum.
E tem comentários que são um parágrafo, tem comentários que são 15 páginas. Então, tem certos pontos que ele se aprofunda mais do que outros. Tem certos pontos que precisa ser aprofundado mais do que outros. Ô, pessoal. Arcanjo, você não está sozinho. Muita gente tenta e não consegue mesmo, porque é um texto difícil, não é um negócio fácil. Se fosse fácil, não ia. Se fosse fácil, a gente não precisava estar fazendo esse trabalho todo. Era só pegar um negócio qualquer na internet e um abraço. Então, Peu, obrigado pela sua participação. Agora você também pode ter risco de apanhar na rua. Sim. Agora a sua cara está mostrada e a gente vai ter que lançar esse livro. Agora botamos o pau na mesa, tem que aguentar a consequência. Vamos lá. É bom que aumenta a energia, né? Valeu, gente. Falou, Peu, obrigado, cara. Um abraço. Faltou mostrar alguma coisa, né? Faltou mostrar alguma coisa, gente. Ainda sobre o livro da lei. O que acontece? Olha só. Essa é a capinha do nosso maravilhoso livro. Vocês estão achando que tá demorando, mas o negócio tá indo pra frente, tá sendo funcionando, cara. Quem foi na festa da lei esse ano já viu essa capa em primeira mão. Viu essa capa. Impressa. E as pessoas estão perguntando, quem? Não, próximos lançamentos. Isso. Quem foi que fez a capa? Foi a nossa caríssima Mariana, que você pode acessar o Behance dela por esse link. E aí você vai ver outros trabalhos dela. Ela já trabalhou com a gente na Penumbra, ela já fez o livro de Baphomet. Então, se você achou aquela capa bonitona do bode e tal, foi ela que fez. A gente chamou ela também para fazer a capa do livro da lei, porque a gente achou que tinha tudo a ver. Quem foi na Festa da Lei, no Rio de Janeiro, esse mês que passou, teve a oportunidade... Vou até afastar porque o bicho é grande. Teve a oportunidade de comprar um pôster! Sim. Ai, como é que faço para não ficar reflexo? Não dá para não ficar reflexo. Não faz. Aí, ó. Bom, vocês já viram a imagem, ela tá aí. Só pausar o vídeo depois. Pra ter mais desespero aí. Mas a gente... vou te falar que essa é a minha capa favorita do Penumbra. Tem gente mostrando aqui, ó. Por que a gente não faz a capa original? Eu acho que é porque já tem muita capa original. Já tem muita capa original. Na real, não existe uma capa original desse livro, né? Capa original, deixa eu ver se tem aqui. Não, eu tentei colocar aqui pra gente mostrar. A capa original... É um rabisquinho do Crowley num pedaço de papel de pão. Você não ia querer a capa original. Qualquer coisa que venha depois disso já não é mais original. Então, você pode estar pensando na capa tradicional. Então, a capa tradicional, ela tem muito a ver com a ordem e é bem posterior também. É bem posterior. A gente decidiu não ir pelo lado da capa original por uma questão de ser para não ser mais um. O livro que a gente está querendo mostrar vai ser um livro diferente dos outros e a gente quer mostrar isso desde a capa. E ser um livro moderno. Exato. Então, amiguinho, se você está esperando a capa original, mas está muito bonita. Nossa. Talvez você se anime em saber que a gente fez essa capa pensando em isso virar uma coleção no futuro. Muito bem. E falando em futuro... Rufem os tambores. Quais são os nossos próximos passos? Eu não vou falar próximos, não. Vou falar só o próximo. Só o próximo? Tá bom. Não, a gente já falou de um, né, cara? O livro da lei. Esse livro da lei, a gente meio que tá tirando o nosso da reta aqui. O livro da lei tá trazidinho. Não, tá compartilhando. Compartilhando. Um livro que a gente está acabando de fazer o trabalho nele. Eu vou mostrar para vocês a capa do livro original. Quem foi na Festa da Lei também já tem um preview disso. Esse é O Olho no Triângulo. É uma biografia interpretativa do Crowley, feita pelo Israel Regardie, que também foi discípulo do Crowley. Isso bem antes do Kenneth Grant, tá? Isso foi em 1928, se não me engano, o Regardie esteve junto com o Crowley. O Regardie também foi secretário do Crowley. O Regardie, para quem não conhece, foi o cara que trouxe muita coisa da Golden Dawn e trouxe para o domínio público, não, para o conhecimento público. Isso. Foi bastante criticado. Foi bastante criticado, escreveu pra caramba sobre Cabala, é um cara que entende do assunto. E, além de tudo,
O termo específico é muito difícil. Para simplificar, eu vou dizer que ele era psicólogo. Porque nessa Porque, na época verdade, a palavra psicólogo... não, é porque ele era se não me engano, ele era um quiroprático com treinamento psicanalítico que atuava na linha haitiana e junguiana. Psicólogo, tá Psicólogo, bom. Psicólogo, né? então chama de alienista logo. Tem psicólogos assistindo a gente aí, vocês podem dar um termo melhor. E o lance é o seguinte, o Regardi, ele dá uma interpretação sobre a vida do Crowley, falando, olha só, essa foi a obra que o cara produziu, esses foram eventos que aconteceram na vida dele, e eu interpreto essa obra como um fruto dessa e dessa experiência. Não só da experiência mágica, como experiência de vida mesmo. Ele leva em conta o homem. Então, conta as grandes iniciações da vida dele, não é iniciação cerimonial, né? São os eventos pelos quais ele passou na vida, que levaram ele a um estado diferente de consciência, como que ele foi mudando de ideia ao longo do tempo. Aquele lance de entender o homem para entender a obra. Isso. E lembrando que na época em que foi escrito... O livro é de 69. 69. A ideia que existia do Crowley era muito fantasiosa. Na verdade é o seguinte, o Regardi, tendo convivido diretamente com o Crowley, ele sabia que o Crowley não era uma pessoa fácil de lidar, mas também sabia que ele não era um monstro que pintavam na época. Não era... Por que monstro? Porque tinham lançado 3 biografias até então, hoje em dia tem muito mais, mas até aquele momento tinham lançado 3 biografias falando, olha só, esse cara é o homem mais perverso do mundo, esse é o cara que mata a criancinha, aí o outro cara ia lá dizer que ele era burro, o outro cara dizer que ele era charlatão. E pessoas que faziam essa pesquisa, fizeram essas então quem não viveu na época, né? Eram pessoas que não tiveram contato com o Crowley, que tiveram contato com a algumas até tiveram, por exemplo, o Simmons teve contato direto com o Crowley e escreveu a biografia. Mas era uma questão muito mais do que eles estavam falando, muito mais da mítica em torno do Crowley do que o Crowley, o homem. Um deles, inclusive, uma dessas pessoas que na época tinham escrito biografia era um jornalista esportivo que estava a fim de escrever um livro para ganhar dinheiro. Gente, imagina, o Galvão Bueno. Galvão Bueno vai falar. Inferno. Vou escrever um livro sobre, sei lá, Crowley. Vamos decidir. Tô precisando de um dinheiro a mais. Ninguém quer mais ouvir eu falar Ronald Hill. Então... Cara, você me bugou bonito agora. Te bugar e colocar o Galvão Bueno no meio. Ou o Márcio Canuto. Ou o Márcio Canuto. Fica ótimo. Mas então, na época tinha-se muito preconceito contra o Crowley. O que o Regardi fez foi lançar uma biografia em que ele analisasse o homem, a obra, a conexão entre os dois, e ele não puxa a sardinha, não fala que o Crowley é santo, não é esse ponto de vista que ele protege. E... Olha aí. Bota aí o que eu tô colocando. Tem muita gente da AA ativa no mundo, inclusive hoje, que é da linhagem do Regardi. Sim, Regardi é o cara que foi realmente importante para essa parada. O Regardi foi importante para desmistificar. Ele foi um grande... Desmitificar a ideia do Crowley ser o cara mais perverso do mundo. A ideia de todo esse marketing, né? O Crowley fez um marketing em torno dele que muita gente caiu sem fazer uma análise. E o que o Regardi faz, além disso, do ponto de vista psicológico, ele revela. Sim, é muito forte falar que as patologias, né? Mas ele revela, olha só, é isso que estava passando na cabeça do Crowley, por isso que ele tomou essa concentração. Cara, esse é um livro, se você é interessado no Crowley, interessado no Regardi, porque você entende muito da pessoa vendo o que ela escreve, muito necessário, né? Existe um outro nome importante nesse livro, que é Robert Anton Wilson. O que Robert Anton Wilson tem a ver com isso? Robert Anton Wilson foi chamado para escrever o prefácio do livro. E o prefácio é muito sensacional. Já vale, assim, como se fosse um capítulo extra. Muito bom. Quem gosta do Robert Anton Wilson vai entender. E aí, é isso que temos? Não sei, vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Comentário. Perguntaram por que não fazia a página digital. Muita gente comentando que não entendeu o livro da lei. Meu amigo, não se sinta sozinho. A Isabela tá reconhecendo. É um trabalho do caralho verdadeiro. É mesmo. Que massa. Opa, tem gente cobrando. Ó, Lívia, plaquinha da vergonha pra você. É a Lívia que cuida do Instagram. Gente. A culpa é dela. Já conversamos. Que mais? Muita gente dizendo oi e tal.
É que o Sr. Lucas não estava aí para fazer o desespero dessa vez. Eu sinto falta. Eu sinto falta quando o Sr. Lucas não tá. Ele dá uma animação na live. Então, quem perdeu a gente falando? Isso. Quem perdeu a gente falando no live, ou perdeu o início da live, essa live será postada no nosso grupo, nossa página do YouTube. Canal no YouTube. Canal no YouTube. Aliás, se você não conhece, todas as lives passadas estão lá. Isso. Todas não, né? Mas as mais recentes estão todas ali. As de estudo, que são as que acontecem na segunda-feira. Estudo do Libernu. A gente terminou, na verdade, o Libernu e a gente vai passar para o Psiconauta agora. Então, tem um estudo completo do Libernu no nosso canal no YouTube. Então, divirtam-se. Tem muito material legal lá. Então, e você pode, inclusive, daqui a talvez uma horinha, ver esse vídeo que a gente está vendo aqui completo. Perdeu o início, volta lá. A Lua está lembrando a gente de falar da loja do Facebook. Esses livros todos que a gente falou, Renascer da Magia, Aleister Crowley, o Deus Oculto, a gente também tem o Mágica Visual, que está em pré-venda. Tem um monte de promoção rolando com frete grátis, lá tem compras com desconto e tudo mais, na nossa loja virtual, que você pode acessar no loja.penumbralivros.com.br, ou, se você quiser, você está agora. Você que é a geração Z. Está no Facebook vendo a gente agora, você não precisa sair do Facebook, olha que coisa boa. Você vai na nossa fanpage, do seu ladinho esquerdo, se você estiver no computador, vai ter lá escrito loja. Você clica em loja e está lá. Você já está dentro da loja, já pode comprar, botar no carrinho, esperar chegar na sua casa, no livro cheiroso, cheirando a tinta. Uma maravilha. Embaladinho, plastiquinho, né? Bonitinho. Embalado com amor, gente. Mas tem gente aqui falando... Mandaram textão. Estão falando aqui nosso símbolo. Eles gostam. O pessoal. Pessoas que entenderam o logo, né? Que entenderam. Muito obrigada, gente. O nome disso é semiótica. Você está começando a acreditar em semiótica? Se você não entendeu essa conversa aqui, o início dela aconteceu no Magicando. Aparentemente, o Penumbra não acredita em semiótica. Eu acho que as afirmações sobre semiótica são super valorizadas. O Lua está mostrando aqui, lembrando pra gente que pré-venda só pelo site, sim. Todos os livros que a gente está falando aqui, que pré-venda, estarão disponíveis na rede de livrarias de todo o nosso Brasil. Para quem quiser comprar fora também tem jeito, tudo mais. Mas com frete grátis, mesmo que você mande no Acre, só na nossa loja. E só agora. Porque essas coisas têm prazo de validade. Depois que acaba a pré-venda, demora talvez um mês para chegar nas livrarias. E depois você vai poder comprar lá. Se você quiser comprar na Saraiva, na Cultura, na FINAC, vai demorar um bocado. A Isabela está lembrando que eu não acredito em ciência. Realmente não acredito, Isabela. E não acredito em ácaro também. Acho que isso é uma invenção aí pós-moderna. Ai, meu Deus, que tipo de coisa que eu tenho que lidar. Então, pré-venda. Primeira pré-venda que já lançamos, que agora está para acabar, será a do Visual Magic. Mágica Visual. Mágica Visual, desculpa, gente. Mágica Visual. Depois... Quem quiser saber mais sobre o Mágica Visual, tem uma live lá no nosso canal do YouTube sobre isso. Estamos falando, mostrando a capa, dizendo que ficou lindinho e cheiroso. E entrou agora, o Princípio de Discórdia terminou a pré-venda. Sim, mas os combos ainda estão disponíveis e o livro também. O estoque é limitado, o livro vai acabar e vocês vão ficar chupando o dedo se não comprar. Estão vendo aqui atrás de mim? Um bolinho de livrinho amarelinho? Não dá pra ver o bolinho de livrinho. É aquilo ali, cara. Acabou. Um abraço. Beijo. E agora o Renascer da Magia e o Aleister Crowley estão com desconto. Frete grátis. Frete grátis. Combo. E o combo chuchu, que eu acho que é o Renascer da Magia, o Aleister Crowley e o Pergunte ao Meu Violão. Sim. Também fala muito sobre telema e, como a Lua gosta de falar, né? Os livros da Penumbra conversam muito entre si. E, de fato, é lógico que são autores diferentes, de décadas diferentes, e os livros não são feitos para serem uma continuação um do outro. Mas onde um deixa um buraquinho, o outro vai lá e tapa esse buraquinho e já puxa outros assuntos que você vai ver e tem uma relação com o terceiro livro. Então, a gente está fazendo um meta-arco narrativo para os nossos livros. É muito semiótico. Muito semiótico? É muito semiótico. Então, e deixar já um gostinho para vocês de teaser, nós vamos fazer um episódio do Magicando
que terá a ver com o Mágica Visual. Uhum. Muita gente perguntando, é muito interessante o livro, então a gente vai dar um apanhado. Posso dar mais um teaser, Rogerinho? Mais um teaser, Rogerinho? É permitido. Então, semana que vem vocês vão ver a capa do Olho no Triângulo, em primeira mão. Primeira não, porque quem foi na Festa da Lei já viu. Oi, Ju, você chegou atrasada, não tem problema. Daqui a pouquinho tá no YouTube, nosso vídeo completo. Então, gente, vamos indo. Isso aí, o sino da igreja tá O tocando. sino da igreja tá tocando, David pra missa. Vamos lá, gente. Beijo. Até mais. Até mais.